Vamos recomeçar os trabalhos e então temos o segundo painel que conta com as apresentações sobre Conhecimento e Democracia por João Luís Lisboa, professor na Universidade Nova de Lisboa. Economia e Desenvolvimento por Ricardo Paes Mamed, professor no ISCTE, autor e comentador. Tecnologia e Redes, por Pedro Oliveira, jornalista e diretor da revista Exame Informática. Moderação pela jornalista Maria Flor Pedroso. Ora viva, muito boa tarde a todos. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer na pessoa da Teresa Calçada, a doutora Teresa Calçada, o convite para estar a moderar esta sessão, leitura e literacias, é o tema genérico desta conversa que vamos tentar ter aqui com o João Luís Lisboa, o Ricardo Paes Mamed e o Pedro Oliveira. Ler e saber distinguir aquilo que se lê, saber se temos competências para distinguir aquilo que lemos, da literatura à informação, aos novos média, escolher aquilo que nos acrescenta ou aquilo que não nos acrescenta, aquilo que polui, por vezes, uma leitura informada, digamos assim. E nesta mesa vamos contar com a ajuda, já ouviram e já foram apresentados. Há aqui uma nota só, é que o Pedro Oliveira já não é diretor da Exame Informática, mas foi durante bastante tempo, e começávamos com João Luís Lisboa, professor universitário, investigador e muito atento a estudos sobre a história do livro e da leitura, precisamente para falar sobre o conhecimento e democracia. Funciona. Bom, boa tarde, muito obrigado pelo convite a quem convidou. Muito obrigado. Eu tenho muito gosto de estar aqui. Não, eu também. Foi a Teresa Calçada que me convidou, mas enfim, através dela, obviamente, todo este trabalho, este esforço não é só dela e ela representa o bem. Não é só mediadora. Aquilo que me foi pedido, de certa forma, prolonga a mesa anterior. Não é? Portanto, foi-me dito, fala de leitura e democracia. Foi o tema de toda a gente que falou na mesa anterior. E, de facto, uma série de aspectos que têm a ver com não só ter competências para decifrar, mas ter competências para distinguir, e o papel dos mediadores e a questão da decisão. Quer dizer, em todo caso, enfim, não vou falar os 15 minutos porque a nossa moderadora nos disse que temos que deixar mais tempo para trocar ideias e, portanto, vou não abandonar completamente o que eu pensava dizer, mas abreviar. Primeira ideia é esta. Combinado com Sim. a senhora que nos convidou. Não estou a acusar ninguém, Estou só a justificar porque, sendo o primeiro, vou falar muito menos do que estava previsto. A primeira ideia é esta. A relação entre a leitura e a democracia não é... Portanto, enfim, tem várias dimensões e eu diria que há pelo menos dois tipos que estão muito... Enfim, duas propriedades desta relação que estão associadas, e uma é transitiva e outra é intransitiva. Quer dizer, aquilo que está na apresentação é essencialmente a ideia de que se lê para se tornar alguém consciente, ou mais consciente, para se saber, para se poder tomar decisões. Portanto, esta é a ideia de que se lê para qualquer coisa. Mas há uma outra que é lê-se para se ler. E isso também tem a ver com a democracia, porque um dos aspectos mais importantes da democracia cultural é o acesso
aos bens culturais e, portanto, poder apropriar-se, poder interpretar, poder gozar aquilo que é o património. Não são duas propriedades separadas, porque, como acontece com outras práticas, aqui há uma relação forte entre quantidade e qualidade. É preciso ver muitas exposições para poder distinguir pintura, é preciso ouvir muita música para poder não pensar que só existe um determinado tipo de música. É preciso, em qualquer arte, e agora, portanto, esta arte é vasto, conhecer para poder fazer distinções. E, portanto, não significa, obviamente, que por estas distinções arrumamos logo aquilo que nos dizem, que a nossa bolha nos diz que é mau e, portanto, não temos que ler, mas, enfim, tendo tempo limitado, evidentemente, preferimos não gastar muito tempo com as coisas que já sabemos que são más, mas, em todo o caso, ou que achamos, ou que alguém nos disse que seriam más. Mas esta questão da qualidade e, portanto, da quantidade, desculpem, e, portanto, através da quantidade, responder, no fundo, às duas exigências da democracia, que é poder ter elementos para fazer distinções e poder ter acesso aos bens culturais. E, portanto, isto significa que estas duas propriedades fazem de cada um mais, provavelmente, ou potencialmente mais, um cidadão que tem poder sobre si próprio e que tem capacidade de decidir na comunidade em que se integra. Eu não vejo, isto não é para criar aqui dissenso, mas quer dizer, quando penso na leitura como um direito humano universal, eu diria que não é um direito natural na medida que é uma construção que na maior parte da vida da humanidade não foi absolutamente necessária. E hoje em dia também pode ser necessária em muitos lugares de forma muito relativa. Mas, a partir do momento em que se tornou um fator de exclusão, e, portanto, se tornou um poder, passou a poder ser reivindicado, quer dizer, não foi reconhecido logo, mas passou a poder ser reivindicado como um direito humano universal. E, portanto, há este pequeno paradoxo, portanto, não é natural, não é de sempre, não é intemporal, mas, em todo caso, neste momento, o não ter essa competência, e não só a competência, mas não ter a prática, é um fator de exclusão. E, portanto, o que significa que a equação antiga quer dizer, iluminista, que relacionava a formação, e, portanto, a leitura, a formação do cidadão e o progresso social, pode não ser completamente verdade nesta direção. Não, quer dizer, portanto, pode haver progresso social sem formação, não pode haver... pode haver formação sem progresso social, não pode haver progresso social sem formação. Portanto, é isto que eu quero dizer. E isto tem consequências a todos os níveis, e nomeadamente num aspecto que aqui foi discutido ainda há pouco, tem a ver com a literacia, quer dizer, com as formas de literacia atuais, em que a quantidade, obviamente, interfere, quer dizer, portanto, se nós estamos na tal bolha, se estamos na tribo, e, portanto, há aqui um limite, evidente, não conseguimos fazer distinções. Portanto, a questão da literacia, enfim, literacia qualquer coisa, literacia informacional, literacia comunicacional, enfim, o que seja, quer dizer, portanto, o ler torna a leitura rápida, o ler torna a leitura, o conhecer, e permite que a leitura não seja uma maçada, independentemente daquilo que se lê, quer dizer, portanto, depois há aquilo que se lê que pode tornar a leitura uma maçada. E isto significa que este aspecto, e que tem tudo a ver com a democracia, não é? Porque a questão da distinção e das decisões tem tudo a ver com a relação da leitura com a democracia, implica que, enfim, aqui falou-se de formação para os média, não é? Mas implica que algumas ideias relativamente simples sobre
o que é que é preciso distinguir, não são tão simples como isso e, portanto, eu acho que não, sem ofensa para os profissionais da informação aqui presentes, mas eu acho que não há uma relação direta entre redes sociais, notícias falsas, imprensa de referência, notícias verdadeiras. Grande parte primeiro, porque parte daquilo que circula pela comunicação de referência vem também, enfim, são ecos de redes. Mas não é só isso. Não é? Muitas vezes, na comunicação de referência, não há que estragar uma boa história pelo facto dela ser muito provavelmente falsa. Não é? Portanto, a questão do espírito crítico começa logo por ser, aliás, como foi há pouco disse, quer dizer, portanto, a questão não se coloca, portanto, é mediador, é uma coisa boa, não mediador é uma coisa má, porque o espírito crítico começa logo pela capacidade de criticar os mediadores e, portanto, quer dizer, não há apenas só uma relação entre um chefe bem amado e a tribo. Portanto, há a situação que aí, de facto, parte dos problemas atuais tem a ver da leitura e da democracia, e agora estou a pensar mais na democracia do que na leitura, tem a ver com reduzir-se esta equação a este binómio. Não é? Quando, na minha opinião, mas isso eu também tenho mau feitio, eu acho que não há este binómio. Há muito mais e que tem a ver com... Não há apenas aquilo que ainda há pouco foi apresentado como democracia direta, mas que não é democracia direta. Quer dizer, portanto, uma comunicação direta... Enfim, para facilitar, que se chama populismo, que é uma comunicação e uma decisão sem mediadores e os mediadores. Ora, grande parte daquilo que é esse atirar das pessoas para os braços de um caudilho qualquer, enfim, agora não se chama caudilho, é pelo facto de haver uma relação de autoridade de mediadores que passa por aceitarem mal o espírito crítico em relação à sua mediação. E, neste caso, não estou a falar dos jornalistas, estou a falar de todos os tipos de mediadores que ainda há pouco foram referidos. Enfim, não digo que a professora primária seja posta em causa pelo miúdo que ainda não sabe ler, mas, em todo caso, é aí que também devem começar a ser exercidos espíritos. Mas, se bem que já... Pronto. Muito bem. Muito bem, já temos aqui matéria suficiente, podíamos já ficar por aqui e ficarmos já todos a discutir este assunto, mas não. Ainda vamos ouvir o professor Ricardo Paes Mamed a ver como é que se lê a economia e o desenvolvimento. Muito obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Obrigado pelo convite para estar aqui hoje. A economia tem uma relação muito difícil com a leitura. Bom, tem uma relação difícil, é uma má relação nas duas direções. Porque se alguma das presentes alguma vez se atreveu a ler um documento oficial de uma organização que se ocupa de assuntos económicos, que não escrevem só para economistas, devem escrever para a população em geral. Estou a pensar nos documentos do Banco de Portugal, nos documentos do Ministério das Finanças, documentos que são hoje cada vez mais fundamentais para a nossa vida coletiva, como seja um orçamento de Estado que é redigido no Ministério das Finanças. Se não são economistas, como muito provavelmente ao fim de 2 páginas desistiram. Se são economistas, bom, depende da persistência. Depende da persistência, mas a verdade é esta. Os economistas, e aqui há uma parte que não é diferente de outros cientistas, estão muito mal treinados para escrever para o grande público. Têm muito pouco hábito de não falar economês, de não falar uma linguagem que as outras pessoas, que é vedada às outras pessoas. Isto é por falta de leitura dos economistas? Eu já lá chego, é precisamente isso que eu queria, era precisamente aí que eu queria chegar. Há uma parte que não tem a ver com falta de leitura, há uma parte que tem a ver com falta de formação em comunicação para o grande público e que é muito comum a muitas áreas científicas. São poucos os cientistas e normalmente até acontece mais nas chamadas ciências duras, as pessoas terem informação porque as pessoas sabem que aquilo que estudam não é acessível à generalidade do público. Na verdade, na economia acontece o mesmo, mas os economistas acham que aquilo que dizem é compreensível para os outros, quando não é. Mas há
Há também um fenómeno que é habitual, infelizmente, no mundo científico, no mundo académico, que é as pessoas precisarem de dizer coisas que os outros não compreendem, que o comum dos cidadãos não compreende, para parecer mais erudito, para parecer mais sofisticado. E isto é um problema. Esta parte não tem a ver com a leitura. Há uma outra parte que tem efetivamente a ver com aquilo que a Maria Flor sugeriu há pouco, que é os economistas leem pouco. Os economistas leem efetivamente pouco, não são todos, como é óbvio, há economistas que leem mais, outros que leem menos. Eu não sugeri, eu só perguntei. Certo, mas é uma pergunta com uma sugestão implícita e que eu confirmo. Mas os economistas leem pouco não é porque quem vai para a economia seja particularmente imbecil ou pouco culto, não tem a ver com isso. A questão é, a economia enquanto ciência, a partir do final do século XIX, ao longo da última parte do século XIX, teve um debate interno muito forte sobre o que é a economia deveria ser enquanto ciência. E houve um debate que opôs uma visão, chamemos-lhe, nomotética e outra ideográfica. A visão nomotética dizia basicamente que a economia deveria ser uma ciência que anda à procura de leis universais, e a visão ideográfica dizia que a economia deveria ser uma ciência essencialmente histórica, que deve reconhecer que cada caso é um caso e que, portanto, os processos económicos, apesar de poderem ser replicáveis, poderem ser repetidos em vários contextos, cada caso é um caso, os processos são complexos e têm de ser compreendidos na sua especificidade geográfica e temporal. Na verdade, quem venceu este debate, apesar do meu ponto de vista, o debate dos historicistas, os argumentos dos historicistas serem muito mais interessantes, na verdade, quem venceu o debate foram os nomotéticos. Foram aqueles que andam à procura de leis. E isto piorou no século XX, a partir de meados do século XX, quando a economia teve um enviesamento claro para a matematização. E isto foi-se agravando ainda mais nos últimos 20 anos, com a compressão dos estudos de economia. Eu, quando tirei a minha licenciatura, já não tirei uma licenciatura de 5 anos, tirei de 4, mas ainda consegui, apesar disso, ter cadeiras de História, de Direito, de Sociologia, de Psicologia. Hoje, alguém que é formado em Economia não tem nenhuma destas cadeiras, a não ser que tire partido excepcionalmente de oportunidade de cadeiras optativas. Portanto, um bom economista não é alguém que sabe problematizar as coisas em contextos históricos, em contextos geográficos específicos. Um bom economista é alguém que sabe resolver equações. E isto faz com que os próprios padrões de legitimidade de reconhecimento do triunfo afastem as pessoas da leitura, porque um bom economista não precisa de estar habituado a ler muito, um bom economista precisa de estar habituado a resolver muitos problemas técnicos. É um técnico. Há aqui uma parte de boa notícia. E a boa notícia foi o motivo que me fez trazer este livro. Este livro, muitos conhecerão, é o livro do Piketty, O Capital no século XXI, que tem um conjunto de características muito interessantes e importantes. O primeiro é que é um livro grosso, é um tijolo. E associado a uma segunda coisa, que é um best-seller. Este livro vendeu mais de 1 milhão de cópias. Portanto, é um livro que ultrapassou muitas leituras de ficção. É um livro de 2013 e aparece a contraciclo nisto. De repente, um dos livros mais vendidos do mundo, de um autor que é provavelmente candidato a Nobel nos próximos anos, escreve um livro longo e que é bem sucedido. Mas há um outro aspecto e, portanto, é algo que os economistas de formação não estão habituados a ler, quanto mais a escrever. Um outro aspecto é que se lê muito bem. Qualquer pessoa que o tenha lido percebe que este é um livro que se lê muito bem, mas isso podemos sempre admitir que há ghostwriters, que há pessoas que escrevem os livros por ele, ou pelo menos editam. Mas há um outro aspecto que me parece extremamente interessante aqui. O Piketty, no seu livro, introduz referências a Balzac e a Jane Austen, não para mostrar a sua erudição, mas porque precisava de recuperar séries de património e de rendimentos no século XIX. No século XVIII, no século XIX, e utiliza a literatura para ir recuperar histórias de pessoas que recebem heranças e passam a viver dos rendimentos, e ele, com base nos elementos de literatura, de ficção, vai recompor o padrão da inflação que existiu durante aqueles períodos e perceber a relação entre a inflação, os rendimentos fixos e a desigualdade na distribuição de rendimentos. E isto é o momento a partir do qual eu posso chegar aos meus alunos e dizer: querem ser economistas a sério? Leiam. Isto não é uma coisa muito fácil.
Não é muito fácil, porque de facto hoje não é esse o incentivo que os economistas têm, não é para ler. E isto tem, eu vou terminar com isto tem um problema que transporta no fundo para a discussão que o João Luís estava aqui a fazer e que eu não pude assistir à sessão anterior, mas que aparentemente se discutiu na sessão anterior, é que eu estou verdadeiramente convencido que quem não for capaz de encarar a economia no seu lado mais historicista, que implica efetivamente ler boas descrições com elementos de causalidade, não é pura descrição, é tentar racionalizar a história, mas implica ler, implica reconstruir processos que habitualmente os escritores de ficção são muito hábeis a fazer. Relações complexas entre fenómenos. Quem não estiver habituado a fazer isto vai saber uma economia que é uma economia mecanicista, vai saber uma economia tipicamente determinista. E aquilo que aconteceu nos últimos 10 anos, com a grande crise e o livro do Piketty de 2013, o original, e surge nesse contexto, é nós percebermos que se calhar a economia é muito mais complexa do que algumas figuras de autoridade tendem a fazer parecer. Eu assisti há pouco tempo, na minha faculdade, no ISCTE, a um banqueiro muitíssimo bem sucedido, que até é CEO de um banco em Inglaterra, e mais não preciso dizer, que foi fazer um discurso sobre os fatores de baixo crescimento económico em Portugal, que era, do ponto de vista intelectual, bastante indigente. Mas como apresentava muitos gráficos e é um banqueiro bem-sucedido, as pessoas, em geral, assumem isto é verdade. E aqui isto, obviamente, remete-nos novamente para a questão da literacia. Sendo que a literacia aqui tem uma ponte direta, explícita, com a literatura de ficção. Isto é, eu estou mesmo convencido que saber ler ficção é uma boa forma de desenvolver raciocínio complexo. É algo que nos transporta diretamente para lá daquilo que é o raciocínio mecanicista que habitualmente os economistas tendem a desenvolver. E, portanto, todos os esforços que forem feitos para que se leia mais, a meu ver, são esforços que vão beneficiar também a produção de uma boa ciência económica. Muito bem, isto no fundo No fundo, a questão que está a colocar é que a economia deixou de ser uma ciência social e passou a ser quase uma ciência exata. O objetivo é esse, mas é impossível. Muito bem. Pedro Oliveira, sim, já não é jornalista, sim, mas dedicou-se muito tempo. Foi diretor de uma revista que tratava da tecnologia e das redes, e é sobre isso que vais falar. Muito bem. Boa tarde. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite para estar aqui. É verdade. Eu agora sou conselheiro editorial, que é mais ou menos assim, uma coisa que vamos dando umas ideias e tal, para depois os meus colegas concretizarem no terreno. Mas há 25 anos que eu acompanho exclusivo o mercado da ciência e da tecnologia, em Portugal e no mundo, como é óbvio. E se há área onde aquilo que era referido agora na economia, que as pessoas falam para o seu próprio umbigo, numa linguagem codificada, que ninguém percebe, é a área da ciência e da tecnologia. Aliás, todos nós hoje temos, de certeza, estrangeirismos fantásticos que usamos no dia-a-dia, que são herdados o social networking, coisas desse género que toda a gente diz, que são coisas herdadas dessas áreas. Deixem-me dizer-vos que tecnologia e ciência neste âmbito de leitura é um tema que nunca mais acaba, porque já foi tocado aqui por os outros membros do painel, estes desafios estão colocados à democracia. A partir do momento que nós temos uma rede gigante ligada em todo o planeta, mais de metade das pessoas no planeta já têm acesso à internet, que é um marco que foi alcançado há 2 anos, continua a crescer, a internet continua a disseminar-se. É uma revolução / evolução à semelhança, e agora falo puramente de comunicação, à semelhança daquilo que aconteceu com a rádio, aquilo que aconteceu com os jornais, aquilo que aconteceu com a televisão, é mais um processo evolutivo de comunicação, mas nunca tinha acontecido algo desta forma, que foi a capacidade e a democratização do acesso a ferramentas que permitem que todos nós nesta sala passemos também a ser produtores de conteúdos, o que causa um desafio gigante, que é quem é que consegue validar estes conteúdos, quem é que diz o que é verdade, quem é que diz o que não é verdade. Já falámos sobre os jornalistas. Eu acho que uma boa história nunca pode ser estragada pela verdade. A verdade é a verdade e os jornalistas seguem a verdade. Mas as pessoas que estão hoje com as ferramentas na mão, as pessoas que comunicam hoje utilizando todas as ferramentas disponíveis,
Pensem numa coisa, 7 milhões de portugueses têm um smartphone. Um smartphone é um telefone com ligação à internet e que pode aceitar aplicações. Logo daí, eu hoje tenho, aliás, a maior parte de vocês acredito, tem no bolso, uma ferramenta que pode, neste momento, se vocês quiserem, transmitir em direto para o Facebook. Vocês podem estar a comentar esta conferência em tempo real. Vocês podem estar a escrever uma crítica a esta conferência. Podem estar a dizer que eu estou a dizer uma alarvidade. Percebem? Isto não acontecia no passado. Esta capacidade, este empowerment, falando aqui dos estrangeirismos, que as pessoas têm e hoje transformou por completo, seja a sociedade que nós estamos agora a lidar com esta evolução, seja também a forma como, e agora como jornalista e como já estando nos meios de comunicação há alguns anos, para nós tem um desafio gigante que é, as pessoas nunca tiveram tanto para ler. É verdade. Nunca houve tantos conteúdos produzidos e disponibilizados desta forma, seja no televisor em casa. Eu tenho 2 ecrãs comigo, tenho um tablet e um telefone. Quantos de vocês é que de manhã acordam, a primeira coisa que fazem é o telefone é o despertador, vocês acordam, veem o e-mail, veem no WhatsApp se alguém vos disse alguma coisa. Esta forma de interação é completamente diferente. A forma de produzir conteúdos, a forma de escrever, a forma de nós acharmos que antigamente só determinadas pessoas podiam escrever e só determinadas pessoas tinham essa autoridade de passar essa comunicação. Esqueçam. E esqueçam outra coisa, isto não vai mudar, isto veio para ficar. E vai ser cada vez mais rápido e vai ser cada vez melhor em termos de experiência. Não vos vou falar de outros conceitos, realidade virtual, inteligência artificial, essas coisas todas. Mas isso é o que nós vamos caminhar, é para aí que nós caminhamos. Nós vamos ler mais, vamos ler muitas coisas, vamos produzir muitas coisas, vamos ler em diferentes formatos. Claro que há uma diferença, isso está estudado, há uma diferença entre eu, à noite, estar a ler um livro ou eu estar a ler no meu tablet um conteúdo. Como é óbvio, eu estou no tablet, sou assediado permanentemente com chamadas de atenção que me vão desviar para aquilo que eu estou a ler. Isso acontece, e se vocês fizerem isso, sabem que é assim. Eu, quando estou num livro, existe um processo cerebral até nós não percebemos, que é uma forma intuitiva de o fazer, em que o nosso cérebro está a memorizar a palavra na página tal, para nós podermos voltar a ela, nós temos muito mais calma, nós imaginamos, nós criamos as personagens. Fazemos isso também se estivermos a ler o digital. O problema é que cai um e-mail, o problema é que temos que ir ver ao YouTube qualquer coisa. Eu estou a falar, não sei, há 5 minutos, vocês pensem numa coisa, por cada minuto que passa, são carregados no YouTube 300 horas de vídeo. Nós querermos, ou pensarmos que isto vai mudar e que não vai. É tentar parar o vento com as mãos. Esta produção de conteúdos vai continuar. E o nosso desafio hoje é pensar de que forma é que nós levamos e vamos continuar a levar as pessoas a lerem os melhores conteúdos e os conteúdos que são verdadeiros. Esse é o grande desafio. Outra coisa que é preciso perceber, a forma como os miúdos leem. Se vocês tiverem miúdos que estejam agora a iniciar a universidade ou que estejam a finalizar o secundário, vocês muitas vezes vão reparar que eles estudam manuais de 200 e muitas páginas no computador, leem no ecrã. É outro tipo de comportamento que nós temos que perceber e temos que preparar-nos para lidar com essa realidade. Deixem-me só terminar dizendo uma coisa sobre os escritores. Muitos escritores, o Harari, o Malcolm Gladwell, são escritores que têm podcasts, são escritores que têm presença nas redes sociais, são escritores que perceberam e percebem, e a maioria deles percebe, que têm que estar nesses meios também, porque muitas vezes as pessoas vão descobrir os livros depois de os descobrirem eles, que era algo que antigamente era completamente ao contrário, como sabem. Eu tinha que escrever livro e etc, essas coisas todas. Hoje, muitas vezes, os escritores, o contacto que as pessoas têm com os escritores, hoje começa ao contrário. Ouvem as suas ideias, ouvem a forma como comunicam e só depois é que vão aos livros. Eu não me vou alongar mais, porque prefiro que depois possamos conversar. Acho que vamos para uma segunda ronda, que começava com o João Luís Lisboa. E recentemente, muito recentemente, houve um senador americano que, questionando Zuckerberg no Congresso, acusou-o dele de ser responsável pela destruição da democracia. Eu gostava que pudéssemos refletir um bocadinho sobre isto. Ou seja, a forma como nós hoje lemos, comunicamos, é mais rica por um lado, mas pode trazer-nos aqui uma comunicação e uma forma de termos conhecimento que pode vir a prejudicar todos. Por exemplo, muito recentemente, o Presidente da República, explicando pela primeira vez porque é que não tinha redes sociais, tendo ele aquela forma de estar que todos nós sabemos muito próxima, até fisicamente, de cada um dos portugueses que encontra pelos seus vários caminhos.
Ele dizia que não estava nas redes sociais porque entendia que era uma forma de comunicação perigosa. E, portanto, gostava de vos ouvir. Bem, pegando numa coisa que acabou de ser dita, ou pelo menos modificando ligeiramente, quer dizer, eu acho que estarei de acordo se portanto, isto não vai voltar atrás. Não estou de acordo em dizer isto não vai mudar. Não, vai mudar e vai mudar muito. Não vai voltar atrás. Quer dizer, Vai mudar, quer dizer que vai continuar. sim, sim, exato. Portanto, não vai voltar atrás. Não vai voltar atrás. Vai mudar. E este vai mudar pode ser uma esperança ou pode ser um susto. Agora, o que é que isto significa em relação... Mas a questão é essa, é saber se é mais esperança, então, se é, exato. se é mais susto. Então deixa-me falar. Claro. Portanto, ainda há pouco, na sessão anterior, o nosso engenheiro de serviço, que era um grande comunicador de ciência, falou das várias ameaças, portanto, neste caso, os três exemplos que ele deu, Amazon, Google e Facebook, e claramente ele é muito mais cético em relação ao Facebook, e a forma como estas três, e o Facebook em particular, seca o universo à volta. Eu não sei se secam tão completamente, mas há questões que são questões que não são puramente tecnológicas, que são questões de cidadania e que a outros planos, aliás, enfim, há aqui questões que são colocadas a vários planos e que, dependendo da escala, também modifica a qualidade. Mas há questões que já eram colocadas, que é se trabalha apenas para uma determinada massa, portanto, há toda a diversidade que desaparece. Não é? Portanto, esta biodiversidade que desaparece, evidente, é um problema das pessoas, é um problema de cidadania e, portanto, a consciência sobre isso implica pensar como é que isso se resolve, independentemente de se achar que não volta atrás. Não é? Quer dizer, pode não voltar atrás, mas, em todo o caso, uma pessoa pode querer continuar a defender essa diversidade. E em relação à esperança, eu acho que não é apenas o Piketty que escreve livros gordos que são lidos. Grande parte dos best-sellers, portanto, desde o Harry Potter, portanto, são livros gordos, não é? Portanto, quer dizer que há ali um mundo que não se esgota em mensagens relativamente curtas. Eu acho é que não se pode pedir, e se calhar não se pode esperar de um determinado meio aquilo que ele não pode fazer. Quer dizer, eu participo em redes sociais, tento evitar discutir racionalmente num meio que acho que não funciona racionalmente. Não é só porque... E do ponto de vista técnico até. Quer dizer, não é só por causa da questão das tribos, é também da forma como os argumentos se avalitam. E, portanto, não se pode pedir a um meio que responda a uma exigência que ele não pode responder. Mas há alternativas. Quer dizer, no plano da... Se pensássemos... Quer dizer, ainda há pouco tinha pensando em vários aspectos de mediação. Quer dizer, a mediação aqui não é só mediação, é também interlocução. Quer dizer, portanto, como é que socialmente se lê? E grande parte das questões de democracia e de cidadania passam por aí. Quer dizer, como é que se lê em conjunto? Não se lê só sozinho. Portanto, esta ideia pode ser muito romântica, mas quer dizer, o ler em conjunto, ou pelo menos o ler sozinho, mas sabendo que o outro está a ler e como é que funciona, é importante. Isso tem a ver, obviamente, com o trabalho das bibliotecas, não apenas das bibliotecas públicas, mas também tem a ver com várias outras instâncias que acho que estão mais ameaçadas, mas que se calhar tem que se pensar como é que se protege. Uma delas é a livraria. Quer dizer, portanto, aquilo que há 20 anos foi pensado, é preciso a lei do preço fixo porque as livrarias que não estão em cadeias vão morrer. Quer dizer, pronto, a lei do preço fixo não salvou essas livrarias. Quer dizer, fazia sentido, não estou a dizer que a lei do preço fixo fosse um erro, não é? Mas claramente não basta. O que significa que é possível continuar a pensar o que é que se pode fazer para ter um mundo alternativo também a nível da leitura. Ricardo, também a mesma questão da democracia e da possibilidade a forma como hoje se chega à leitura e a forma como essa leitura é disseminada nestas redes sociais em que uns participam e outros não, nos está ou não a afetar a nossa vida em comum todos.
Pois, Portanto, a esperança ou o susto? A esperança há sempre. Eu tenho, não sendo uma coisa que estude em detalhe, tenho sempre muito receio de estar muito enviesado pela minha percepção. Eu participo ativamente nas redes sociais, isto é, no Facebook só, não participo no Twitter, que já é um bocadinho concentrado mais para mim, mas o Facebook permite mensagens rápidas que não têm de ser ultra simplistas, elas podem conter algum grau de sofisticação, que essencialmente podem servir para alertar para a necessidade, para não se ficar por ali, para se ir para outros locais. Eu não vejo necessariamente as redes sociais como um problema tremendo, embora as veja como um espaço acrescido de exigência cívico, porque efetivamente é muito fácil, através daquela linguagem, passar mensagens que são simples e pouco rigorosas, e é preciso que haja naquele espaço quem passe mensagens simples e mais rigorosas. Eu não acho que seja impossível passar mensagens simples, mas mais rigorosas. Ou seja, podem ser também um apelo, um elogio à leitura. Podem seguramente ser um elogio à leitura. Se bem... A minha experiência é que, quer dizer, o âmbito da economia é um domínio muito sujeito a polémica permanente, a confronto permanente. A interpretação que fazemos de um mesmo dado económico pode ser muito distinta, não é? E, portanto, quando se introduz uma leitura de um determinado dado económico, sugerindo uma interpretação que não corresponde ao senso comum, é possível fazê-lo isso de uma forma eficaz e, ao fazê-lo, convidar as pessoas a tentarem saber mais daquilo. Quando as pessoas são confrontadas com a ideia de isto é completamente o contrário do que eu sempre acreditei. Há um livro que tem um título magnífico, que eu só tenho inveja de não ser meu, que é Não Acredita em Tudo que Pensa. Esta ideia do não acredita em tudo que pensa é uma mensagem extremamente poderosa. Quando as pessoas se apercebem que não podem acreditar em tudo o que acham que é verdade, tipicamente as pessoas dão-se ao trabalho de tentar perceber, de tentar resolver esta dissonância cognitiva, e tipicamente fazem-no ouvindo ou lendo mais, e portanto o Facebook pode ser paradoxalmente, pode ser paradoxalmente um espaço que incentiva mais leitura. Eu digo paradoxalmente porque o Facebook ou as redes sociais em geral têm um custo, e o custo é consumir-nos o tempo. Esse é o principal custo. É criar um vício que fazem que nós passamos tantas horas à volta daquilo que o tempo que podíamos estar a ler coisas mais a fundo e a falar com outras pessoas e tal, estamos ali e portanto, tem essa tensão. Mas, paradoxalmente, por vezes também nos incentivam a procurar mais conhecimento, porque, sem dúvida nenhuma, que as redes sociais são uma fonte acrescida de informação. Podem não ser uma fonte acrescida de conhecimento, mas são uma fonte acrescida de informação, e ao serem uma fonte acrescida de informação, são um desafio acrescido a que ponhamos em causa as nossas crenças. E isso pode ser mau se deixarmos que o Facebook e outras redes sejam dominados por pessoas, por grupos, por organizações que têm um objetivo declarado de confundir as ideias das pessoas, e não tínhamos dúvidas que esses grupos estão muito ativos no Facebook. Há aqui uma responsabilidade cívica de usarmos também essas redes, não apenas para isso, mas também usarmos para contrariar esse tipo de dinâmicas. É uma camada adicional da tensão democrática que as nossas sociedades vivem. Não a vejo com particular pavor, mas vejo-a como um desafio. E o problema, Pedro, é saber se temos os meios para descodificar aquilo que nos leva a mais informação e que nos permite, como dizia o Ricardo, desfazer ideias feitas que nós temos que podem não corresponder à verdade, ou aquela informação que encontramos não é verdadeira e nos faz pensar é pior ainda. Bem, eu acho que a nível de tudo nós estamos perante um momento em que estamos num momento que é de dores de crescimento, claramente. Perceber o fenómeno das redes, perceber a forma como as pessoas olham para as redes e a maturidade que têm que ter para colocar a informação em questão, que eu acho que é positivo, questionar, duvidar. Claro que existem patamares diferentes entre a informação que é consumida nestas redes. Se o Jornal Público, se eu estiver a ler uma notícia do Jornal Público ou se estiver a ver um post de uma pessoa qualquer,
eu diria que o Jornal Público tem granjeado o mérito para eu acreditar na informação que está a veicular. Mas acho, acima de Mesmo tudo... que possa errar. Mesmo que possa errar, porque o jornalista faz uma Aliás, pergunta... o público errou, não é? Como é óbvio. Como os jornalistas erram desde o princípio dos tempos, não é? Aliás, as pessoas diziam está a chover e alguém dizia não sei, põe a mão de fora para ver, não é? Que o jornalista punha a mão de fora e realmente está a chover. Mas se a minha fonte me der uma informação errada e eu não tiver forma de a contradizer, como é óbvio, posso ser induzido em erro. O que acontece hoje e o que me preocupa realmente não é tanto o Facebook, porque o Facebook é uma rede pública, é uma rede aberta, da qual eu faço parte proativamente, se quiser ou não, não sei se sabiam, mas se vocês quiserem podem não estar no Facebook, não são obrigados a isso, claro. Ou no Twitter ou noutra rede qualquer. É uma rede pública, onde as coisas são publicadas publicamente. Se eu estiver dentro da rede de determinadas pessoas, eu vejo esses conteúdos. Preocupa-me outros níveis. E vou depois só voltar à pergunta que fazias sobre o Facebook ao início e a pergunta que foi feita ao Zuckerberg. Sim. Preocupa muito mais, por exemplo, o WhatsApp. Como vocês sabem, foi usado nas eleições brasileiras e terá sido em parte responsável por aquela coisa que está a mandar no Brasil neste momento. Porquê? Porque é uma rede privada, é uma rede em que as mensagens estão escondidas, em que as mensagens são passadas e que me chegam a mim. Eu não estou a partilhá-las e eu proativamente depois partilho ou não. É uma rede que está fechada, muito mais perigoso, muito mais difícil. É uma rede que está encriptada, quer dizer que está codificada. Quer dizer que se vocês forem pedir ao WhatsApp para dar acesso àquelas informações ao WhatsApp, não dá. Porque aquelas informações estão encriptadas entre a minha comunicação e a vossa. Não é possível. Isso preocupa-me. Preocupa não perceber que informação é que anda a circular. A que circula no Facebook, a que circula no Twitter. Eu tenho que ter a maturidade para perceber e questionar. Eu acho que isso é bom. É um bom processo democrático. Faz com que nós participemos mais ativamente na sociedade civil. Como sabem, os portugueses são péssimos nessa participação. Eu acho que é fantástico. Em termos de diversidade, eu acho que nunca houve tanto o tema da diversidade na ordem do dia como há hoje, graças às redes sociais. Muitas pessoas nunca tiveram espaço de opinião, nunca puderam dizer o que queriam, nunca puderam mostrar-se. Podem hoje. E acho que há muitos casos hoje que têm alguma luz de holofote, exatamente porque vêm daí. Há muitos movimentos sociais que são começados nas redes sociais, que dão em manifestações, que dão em angariações de fundos, coisas que ajudam a mudar. Claro que há coisas péssimas. Há muita informação falsa a passar, há mentira a passar. Nós agora, há um estudo feito agora por causa das eleições, do nosso processo democrático, eleitoral mais recente, e é preocupante pensar que existe aquela informação toda falsa que foi passada. Foi passada por pessoas com intenções políticas, como é óbvio, mas isso, eu acho que isso são votos como iniciais, são dores de crescimento. Acho que é um desafio para nós conseguirmos pensar mais sobre as coisas, para não as tomarmos logo como verídicas à primeira base. E acho que isso é positivo. Só voltando ao Zuckerberg, pensem numa coisa. O modelo, essa audição que ele teve no Senado americano, quer dizer, que é um filme para rir completamente, parece que tem um guião escrito por Ricardo Araújo Pereira, uma coisa assim. Porque nós temos senadores dos Estados Unidos a perguntarem ao Zuckerberg qual é o modelo de negócio do Facebook. O modelo de negócio do Facebook é publicidade. Quanto mais souber sobre mim, melhor consegue direcionar a publicidade para mim. Se vocês depois veem num segundo nível de filme 007, de Dr. Evil, em que diz não, o Facebook quer tomar conta do mundo e vai não sei o quê, o Facebook vende publicidade. A Google vende publicidade. Este é o modelo de negócio destas organizações. Agora, se há outras organizações que conseguem aceder a esta informação e usá-la para outros fins, sim, existem. E isso é perigoso. O que é mais perigoso de tudo? É nós vermos que no Senado americano, que no Parlamento português, no inglês, ou seja onde for, ninguém tem o conhecimento tecnológico suficiente para pôr em causa como é que o Facebook funciona. Só o Facebook sabe como é que o Facebook funciona. E isto sim é que nós devemos ter receio. São os donos da tecnologia, são os donos que sabem como é que fazem a tecnologia e o conhecimento não está partilhado. É uma empresa privada, como é óbvio, não vai partilhar o seu conhecimento. Mas as pessoas não sabem, não dominam a máquina. E isso é que é um bocadinho assustador, na minha opinião. Vamos então para as notas finais e conseguimos fazer 3 rondas assim. João Luís Lisboa. Bem, uma das coisas que acho que tem a ver com o que eu estava a dizer de ler, ouvir muita música para poder fazer distinções, não é tudo igual. Quer dizer, uma pessoa não é obrigada a gostar mais de jazz, ou mais de música barroca, ou mais isto ou mais aquilo, ou, enfim, do Kim Barreiros, ou o que for, mas pode fazer distinções e não é tudo igual. E pode saber se há, em qualquer destes segmentos, coisas melhores ou piores. E a questão do melhor ou pior, quer dizer, ainda há pouco falava-se que os filósofos
queriam vender a ideia de que era tudo interpretação. Não começa por ser os filósofos, começa por ser os físicos. Mas o facto de ser tudo interpretação e ser tudo relativo não significa que seja tudo igual. E, portanto, é esse o desafio, é que nós, sabendo da complexidade do mundo, podemos, como na mesma, fazer distinções e achar que é possível comparações. É possível dizer de um móvel, este móvel está bem feito. Este móvel não só corresponde àquilo que eu quero, é sólido, mas tem uma sofisticação, também elaboração, que faz daquilo um bom móvel. Como em relação a um bom livro ou um mau livro. Quer dizer, portanto, ou um mau filme. Quer dizer, portanto, se um filme ou um livro é feito de receitas, quer dizer, portanto, eu tenho que pôr não sei quantas cenas de sexo, enfim, tenho que falar não sei quantas vezes de seios, tenho que pôr não sei quantos litros de sangue, etc. Portanto, isto é uma receita e eu posso, ao ler, e se puder comparar isso com outras coisas, ver isto é um bom livro, isto é um mau livro. Portanto, é essa a ideia. Ricardo, também, notas finais para esta conversa. Eu volto ao que disse há pouco. Há esperança. Há esperança. Acho que nós estamos efetivamente a viver num mundo que é diferente. E eu, que sempre fui visto como o jovem economista, aos 45 anos continuo a ser o jovem economista. Isso é bom. E agora acho que somos jovens até aos 65. Sim, acho que vou ser jovem economista durante mais uns anos. Estou naquela posição em que, enquanto jovem economista, já sinto uma... Não, o peso da idade não sinto. mas já sinto um gap geracional muito grande em relação aos meus alunos. Muito, muito grande. Muito grande. E isto, para mim, já começa a ser um desafio muito grande. Agora, uma das coisas... A forma como eles aprendem e como... Em tudo. A forma como se vive no dia-a-dia. E uma das coisas fascinantes no meio disto tudo foi ter assistido, nos últimos 2 meses, no ISCTE, um conjunto de jovens mestrandos, doutorandos, que se organizaram num grupo de leitura e convidaram-me a participar nas sessões do grupo de leitura. E eu percebi claramente o que é que estava ali. O que estava ali era aqueles fenómenos de curiosidade de quem... Nunca me o disseram, mas percebia-se que era isso. Ouvi dizer que na vossa geração lia-se. Mas há filmes sobre isso, portanto, se calhar eles também viram os filmes. E nós temos curiosidade em saber como é que era. E, de repente, as pessoas começam a ler e começam a gostar. E, portanto, há esperança. E que já agora... nesses clubes de leitura, há um livro que se propõe. Foi este? Não, ainda não foi. Não. Mas e qual é que vai ser? Não, por acaso, o primeiro livro que o grupo de leitura esteve a ler também é um livro sobre desigualdades e é outro dos livros marcantes, que é do Anthony Atkinson, que é um dos grandes estudiosos dos temas das desigualdades, e claramente os temas das desigualdades é um dos temas que esta geração que está hoje a sair das universidades mais Mas ao convidado para esse clube de leitura, o convidado leva o livro ou não? Não é o convidado que sugere o livro? Eu fui convidado, mas não para apresentar. Ok. Muito bem. Participar. Pronto, para entrar no clube, ok. Muito bem. Pedro, notas finais. Queria dizer-vos, sim, que há esperança, claro que há esperança, há sempre esperança. Queria dizer-vos que a tecnologia e as redes vão permitir que estes hábitos de leitura continuem, vão transformar-se noutros hábitos. Vocês pensem que se forem clientes da Amazon e se quiserem pagar 9 € mês, têm acesso a um acervo de milhões de livros. Milhões. Podem ler o que vocês quiserem, se tiverem tempo para isso e paciência. São milhões de livros. Com aquela vantagem de, se leste este livro, é grande a probabilidade que também gostes de ler aquele. Ou seja, nós descobrimos novos autores. Isso também existe na música. Isso dá para a publicidade e dá também para os livros. Dá porque o que acontece é que existe um trabalho fantasma feito por algoritmos, por números, que basicamente percebem que se eu estou a ler ficção científica, é muito provável que queira continuar a ler ficção científica ou que queira ler um género que cruza com a ficção científica. O mesmo acontece na música. Nós hoje ouvimos por qualquer coisa, não vou fazer publicidade, por qualquer coisa euros mês, num serviço de música, e se vocês estiverem a ouvir música com frequência, ele vai-vos dizer, se vocês estão a ouvir isto, porque é que não ouviste?
E é um convite à descoberta, e é um convite a nós ouvirmos mais coisas e a descobrirmos mais autores. Antes fazias isso na rádio, não é? Antes tínhamos que esperar. Tínhamos que esperar pelo Sérgio da altura. E pôr a cassete e gravar, porque queríamos gravar naquele momento, que é uma coisa que os miúdos hoje não percebem. Eu vou-vos só terminar dizendo uma coisa, e tem a ver muito com os hábitos de escrita. Eu não sei se vocês, volto a dizer, se tiverem crianças aí que já tenham um telefone, tenho uma filha com 13 que tem, tenho uma com 9 não tem, mas a de 13 tem. Mas não tem porque tem 9 ou não tem porque não tem porque tem 9, não, e porque não tem que ter ainda. E passa a ter a partir dos 10. Vai a partir dos 11. É uma diferença imensa. Se pedir muito a partir dos 10. Mas tem 13 anos. E eu há uns tempos dei por um fenómeno que eu não sabia que existia, o tal Generation Gap, o tal afastamento, em que foi ela estar permanentemente a falar para o telefone. E que eu não tinha percebido porquê. E ela disse-me, estamos a falar, mas porquê é que não fazes uma chamada? Estás a falar com outra pessoa? Não, é assim que nós mandamos mensagens. Mas não escrevem. Não, então os miúdos carregam no botão e falam, e gravam a mensagem no WhatsApp, e os miúdos ouvem do outro lado. Não fazem uma chamada. Quer dizer, nem sequer falam. Portanto, gravam não, a eles pessoa... falam. Lembram-se que a ambição da humanidade durante muito tempo foi conseguir ter a reciprocidade, não é? Tipo, falarmos e alguém nos responder em tempo real, não é? Mas o telefone, aquela coisa, interromper. Essa coisa fantástica. Nós percebam o mindset, ou seja, a forma como as pessoas pensam e utilizam a tecnologia. Nós vamos ser sempre surpreendidos pelas formas inovadoras e completamente fora da caixa com que as pessoas vão agarrar na tecnologia e a vão utilizar. Eu não esperaria nunca que os miúdos falassem e depois ficassem à espera que o outro respondesse. Gravassem, eles no fundo gravam. Vocês percebem a loucura, em termos de comunicação, o que é isto, não é? Mas é o que acontece, e acontece com muita frequência. É estranho, mas foi uma forma... Eu não vos quero... Abrindo aqui um bocadinho a porta, a questão da algoritmia, a questão dos números saberem muito sobre nós, tem coisas péssimas, que podem ser outro voltando ao tema da democracia, pode ser um desafio gigante, aí sim, para a democracia, para nos pôr a pensar de determinadas formas, mas tem coisas muito boas, que vão ajudar a resolver problemas em imensos setores e vão-nos continuar, de certeza, a estimular para a leitura, seja em que formato for. Bom, e nós vamos ficar por aqui. Eduardo Paz Mamed, Pedro Oliveira e João Luís Lisboa, muito obrigada, foi um gosto ouvi-los. Muito obrigada de novo, Teresa Calçada, por este convite e por esta necessidade de lermos de outras formas e de desconstruirmos aquilo que às vezes pensamos como sendo verdadeiro e de às vezes desconfiarmos daquilo que lemos em todas as plataformas. Acho que é uma síntese. Desconfiar, mas e sempre porfiar a verdade. E, portanto, sempre porfiar a verdade também. Muito boa tarde e bom encerramento agora. Boa tarde. O encerramento desta conferência é feito pelas comissárias do Plano Nacional de Leitura 2027, Teresa Calçada e Elsa Conde. A que se segue Linguagens Encenadas com o Coro Juvenil da Universidade de Lisboa, dirigido por Érica Mandilo. A palavra, o canto, a música e a expressão dramática associam-se neste espetáculo de encerramento. Nós vamos nos despedir e vamos vos deixar com esta junção de várias expressões dramáticas, com palavras, música e tudo aquilo que anima a nossa construção cultural. Vamos também convidar-vos para estarmos aqui para o ano, porque seguramente o Plano Nacional de Leitura 2027 fará outra conferência
tão boa ou melhor do que esta. O mérito da conferência é dos nossos dos participantes, daqueles que estiveram connosco hoje, portugueses estrangeiros. A todos um abraço grato de coração por nos terem levado às reflexões variadas e de qualidade que tivemos a oportunidade de assistir, e também ao público que, com o seu estar e o modo de estar, naturalmente deu força, quer a nós que organizámos, à equipe do PNL, quer aos participantes, aos palestrantes. Mas queria naturalmente agradecer à Fundação no final, mas agradecer também a algumas pessoas que ao longo de vários tempos, seja nas bibliotecas públicas em particular, nas escolares, nas várias etapas do Plano Nacional de Leitura, foram construindo este ambiente que temos aqui hoje de reflexão. E é verdade que não temos aqui o nosso atual ministro, pelas razões que de manhã dissemos, mas é verdade que tivemos aqui 3 ex-ministros. Desde logo o professor Guilherme de Oliveira Martins, que deu muito de si à vontade que as escolas tivessem biblioteca e que sempre lamentava muito quando alguma escola não tinha biblioteca. Também a professora Maria de Lourdes Rodrigues, que foi, para alguns de nós, e muito em particular para a rede de bibliotecas escolar, eu lamento que não pensem assim, mas eu penso. Eu estou há muitos anos nisto e sei que muito das bibliotecas que nós temos se devem ao Ministério da Educação e, em particular, a uma parte do Ministério da Educação, quando a Maria de Lourdes era ministra, independentemente do julgamento sobre muitas matérias que possamos ter. Pessoalmente, e alguns de nós, estamos gratos por essa atividade e por essa compreensão da causa da leitura entre nós. Mas também a Isabel Alçada, que neste caso merece palmas, enquanto a Maria de Lourdes não recebeu, mas a Isabel, que está ligada desde sempre a estas bibliotecas e às fases do plano. E, portanto, eu gostava de terminar esta conferência lembrando que nós somos gratos a pessoas, concordemos com elas ou não, que realmente estão ligadas a estas possibilidades de nós termos esperança no valor social e pessoal da leitura e da escrita. Muito obrigada e agora o encerramento da nossa conferência.
As gatinhas
Com este belo momento, damos por encerrada a conferência Presente-Futuro, o elogio da leitura. Obrigada por estarem com o PNL e fazerem parte deste elogio da leitura. Um imperativo ético, político e intelectual para o conjunto da sociedade portuguesa e para cada um de nós. Até para o ano.